Buenas, buenas! Boa tarde, você ouvinte da Cantate FM. Max Pena falando aqui com você. Começando mais um programa Fé em Sintonia, neste sabadão, dia 3 de agosto. Bom dia. Bom dia. Meu Deus do céu. Boa tarde, Camila. Tá dormindo, Max, Meu ainda? Deus do céu. Bom dia. 4 horas da tarde. Aí É para poucos. É pra galera que trabalha no terceiro turno. Isso, Aí, foi de propósito. Foi de propósito. Oi, gente, boa tarde. Tudo bom com vocês? Que alegria estar aqui mais um sabadão, ao vivo e a cores, aqui na Cantate FM, para darmos continuidade aí ao nosso programa Fé em Sintonia. Muito bom estar com vocês, viu? Aproveitem esse momento aqui junto com a gente. Buenas, e a gente, no programa de hoje, nós daremos continuidade à série que nós iniciamos na semana passada, né? Então, na semana passada nós iniciamos aqui a série falando de Paulo, que nem virou Paulo ainda. É, que Era ainda é Saulo. Até semana passada ainda é Saulo. Saulo e Paulo de Tarso, um dos apóstolos aí. Nós contamos um pouquinho da história. Se você não ouviu o programa da semana passada, você tem a oportunidade de fazê-lo através das nossas redes, não é? Então, em todas as plataformas aí de podcast, de música, o programa está disponível. É só você buscar pelo programa Fé em Sintonia. E se você quiser ainda receber algumas informações a mais, inclusive do episódio passado, eu mandei um monte de coisa lá no grupo que complementa o que a gente falou. Tem o mapa das rotas de Paulo que ele fez, uma ordem cronológica, que foi algo que a gente falou no programa também, eu mandei lá. Porque o conhecimento a mais ajuda a reforçar a nossa fé, e é esse o objetivo de estarmos aqui. Então, se você quiser acessar o grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente manda, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. É só um grupo para receber ali quando o programa for postado e as informações a mais. O que você vai fazer? Você vai salvar agora, neste momento, o telefone que é o WhatsApp aqui da Cantate, certo? Que é o WhatsApp que você pode usar para tudo aí, para facilitar o seu contato. Salva ele aí como WhatsApp Cantate, que o número é o 15 99764 7691. 15 99764 7691. Este é o WhatsApp aqui da Cantate. Manda uma mensagem lá dizendo que você quer entrar aí para o grupo do Fé em Sintonia para fazer parte e receber as informações, que o pessoal vai te adicionar lá, beleza? Temos novidades, não é? Então, no sábado passado rolou o show de prêmios, não é? Fiquei sabendo que foi muito animado, como sempre, o show de prêmios. E nós já temos a nossa próxima ação solidária aqui, a fim de arrecadar fundos, tanto aqui para a Rádio Cantate, como para o projeto como um todo, que é a nossa famigerada e maravilhosa pizza solidária. Nossa, é isso mesmo. Deliciosa mesmo. É muito boa essa pizza, não é? A pizza solidária, como é que funciona? Você compra a sua pizza, e aí no dia, que eu vou falar aqui já qual é, você pode retirar a sua pizza tanto aqui quanto direto lá no projeto social que fica no Parque Esmeralda em Sorocaba, beleza? Quando que vai rolar a pizza? Vai ser dia 31 de agosto, então no final do mês. Nós estamos aqui, a data que a gente grava esse programa, né? Nós estamos aqui ao vivo, é dia 3 de agosto, então no final do mês, dia 31 de agosto, vai rolar a pizza nos sabores de mussarela, bauru e calabresa. E aí você fazendo a sua contribuição, todo o valor arrecadado, desconta ali o custo dos ingredientes, ele é direcionado para o projeto social Vidas Salvas e o projeto aqui da rádio, também da Rádio Cantate, para continuarmos aí a conseguir levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas com a sua ajuda. Qual é o valor, Camila? Baratinho, R$40. Gente, cada pizza é R$40. R$40, é muito barato. Um preço excelente, pela qualidade, inclusive, da pizza. Então aproveite. Camila já ajudou lá, né, em uma das pizzas tudo muito, aí. os ingredientes são de muita qualidade, a pizza é gostosa, bem recheada. Não é aquela pizza chumbreguinha, não, que vem meia dúzia de... Não tem miserê de recheio. de mussarela, não. É bem recheada, é gostosa. A massa boa também, muito boa. Então aproveita para comprar aí, ter um final de semana de pizza aí na sua casa. Reúne Compra a família. Compra para presentear alguém também, né? Por que não? Compra uma pizza aí para entregar para alguém de surpresa. Olha que legal, que ação
bacana, você alegra a pessoa e ajuda aqui também o projeto da Cantate FM. Exatamente, apenas R$40 a pizza. Então, como é que você faz para comprar? Você pode mandar no mesmo WhatsApp que eu te falei, que é o 15 997647691, ou você pode ligar aqui na rádio direto e falar que você quer comprar a sua pizza no 3247-4749. 3247-4749. Beleza? Aí a hora que você falar ali com o pessoal, eles já vão te orientar quando é que você pode retirar a pizza e tudo mais. Para adiantar, no dia 31, você pode retirar tanto aqui em Votorantim, no Parque Bela Vista, onde fica a rádio, na rua Paula Ney 801, ou lá no Parque Esmeralda, em Sorocaba, onde for melhor para você, na rua Jorge Marte 120, onde fica também o projeto social. Será no dia 31, das 16 às 18 horas. Então comprou, é só passar e retirar, né? Não tem muita frescura. Não, e comer depois, né? E comer, que é a melhor parte, exatamente. Mas, se além disso, né, você comprou sua pizza aí, mas Max, como é que eu posso fazer para ajudar mais ao projeto, para que continue e tudo mais? Nós temos aqui os nossos queridos sócios evangelizadores, não é? O que é o sócio evangelizador, Camila? São as pessoas que contribuem aqui mensalmente com a rádio. Ou seja, com a rádio só não, né? Com todo o projeto da comunidade Cantate. Que se você não sabe, o projeto em si, a rádio faz parte do projeto. Mas aí também tem os projetos sociais, aqueles cursos que a gente sempre divulga aqui, nos outros programas também são divulgados, que são os cursos lá de salgado, cabeleireiro, sobrancelha, corte e costura, teve cookies, um monte de coisa legal e tudo gratuito, né? Para a população, para qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, sem limite de idade. Então, essas pessoas aqui, os aniversariantes, os sócios evangelizadores, eles são essas pessoas que contribuem mensalmente. Você também pode contribuir mensalmente. Você pode entrar em contato aqui com o pessoal da rádio, aqui da Cantate, e perguntar como que você faz para se tornar um sócio, e aí o pessoal faz o seu cadastro, organiza tudo direitinho, e você recebe um carnezinho do ano todo já, dos 12 meses, para que você possa contribuir com a quantia que você puder. Exato. Então você fala lá, eu quero aí ser um sócio evangelizador e eu vou contribuir com X reais por mês. Aí o pessoal aqui, né, organiza tudo, manda para sua casa, e assim é bacana porque, né, tem aí uma previsibilidade, inclusive, do montante arrecadado mês a mês para poder cumprir com as obrigações financeiras aqui e de todo o projeto. Então você também pode ser um sócio evangelizador. E que você seja um bom presente para essas pessoas, né? Não vai ser um presente de grego. É um presente meia boca, não. Seja um bom presente. Para honrar o presente da sua vida também, Exatamente. Olha só. Muito bem. Porque às vezes tem uns aí que a gente não quer nem embrulhado de ouro, né? Muito bem. Se, além disso, Max, eu quero ajudar, mas não quero a pizza, eu quero ajudar de outro jeito, como é que eu posso fazer? Nós temos aqui o nosso Pix, tá bom? Vou falar o Pix aqui pra vocês, o Pix é o CNPJ, e aí você pode fazer a sua doação e a sua colaboração, não importa o valor, R$1, R$2, R$10, ou R$1 milhão, não importa o valor, o que importa é a intenção. E o Pix aqui é o 02 891 295 000169. 02 891 295 000169 é o Pix aqui da Cantate, e a sua colaboração é o que permite nós estarmos aqui hoje, é o que permite que a gente consiga financeiramente manter toda a estrutura aqui do projeto social Vidas Salvas e da comunidade Cantate, beleza? Então a gente vai fazer aqui o nosso primeiro intervalo, vamos ouvir uma música maravilhosa, uma música que eu gosto muito, olha só, mudei hoje, hein? Não é só que a música que a Camila gosta, é uma música que eu gosto muito também, e nós voltamos já com o nosso tema do dia, que a gente vai dar continuidade aqui a falar da vida de Paulo. Vamos começar a falar da primeira carta aos Romanos no dia de hoje. Como que aconteceu, o que passou, o que significa, por que ela é importante, como que isso se implica na nossa vida cristã até hoje. Beleza? Voltamos já então aqui no Faz Sintonia na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Até, já voltamos. A tua
Senhor, e que a cada dia eu creia mais e mais, que só o teu amor me satisfaz. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Eu não quero ouro nem prata, nenhum tesouro do mundo. Tudo que eu quero na vida é simplesmente amar. Toda ganância e orgulho tira do meu coração. Quero te dar muito mais e uma canção. Vem me ensinar a ser um adorador da tua presença, Senhor, e que a cada dia eu creia mais e mais, que só o teu amor me satisfaz. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Yeshua, Yeshua, vem teu amor em mim derramar. Yeshua, Yeshua, e a tua paz em manifestar. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia, neste sabadão, dia 3 de agosto. E hoje nós aqui estamos no segundo episódio da série de Paulo, não é? Então essa é mais uma série que nós estamos fazendo aqui no programa Fé em Sintonia. Já falamos das parábolas de Jesus, já falamos das virtudes, falamos dos vícios, dos 7 pecados capitais. E começamos agora essa nova série falando de Paulo, que foi essa pessoa tão importante, uma das mais importantes na divulgação do Evangelho de Jesus, não é? Por esse mundão afora. E aí, na semana passada, no programa, a gente não tinha informação de datas, né? Eu falei assim, não sabia onde que tava, a gente não tinha trazido isso. E aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, e eu descobri uma coisa muito interessante que eu não sabia. Não sei se você talvez saiba, mas eu não sabia. As cartas de Paulo, a grande maioria delas, não todas, mas a grande maioria delas foram escritas antes dos evangelhos. Você sabia disso? Sim. Elas foram escritas antes dos evangelhos. Apesar dos evangelhos, obviamente, estarem registrando momentos anteriores, que são os momentos quando Jesus estava em corpo aqui, né, com a gente. Mas eles foram, vamos dizer assim, organizados e escritos alguns anos depois, quando Paulo já havia começado a enviar as cartas e escrever as cartas aos outros povos, né, aos povos do estrangeiro. Você sabia disso? Sim, sabia. E aí tem uma questão da ordem, realmente, como elas foram colocadas. E quando a gente aprofunda um pouquinho na teologia do Novo Testamento, a gente aprende as escolas, as chamadas escolas, oriundas dos apóstolos, né? Alguns deles como Pedro, Tiago e Paulo, que trouxeram replicadores dessas cartas. Porque, por exemplo, quando as cartas de Paulo
chegam, né, como estão ao nosso conhecimento hoje, não necessariamente foi Paulo que fez essas publicações, entre aspas, né? Eram ali como se fossem, ao longo da história, os seus discípulos, né? Os seus aprendizes ali, que ao longo do tempo depois foram replicadores, e alguns até reproduziam os escritos de Paulo para que, num determinado momento da história, elas viessem a ser consideradas cartas que compõem, né, para serem inclusas no livro do Novo Testamento. Assim como, né, por exemplo, o livro de Tiago, a Pedro, João, esses têm como se eles tivessem vários aprendizes ao longo da história que também foram divulgando essa mensagem, esse trabalho, mesmo depois que estes apóstolos já haviam morrido. É muito interessante, porque, por exemplo, você pega o Evangelho de Lucas, Lucas não esteve com Jesus. Não presencialmente, conviveu ali. não conviveu. Isso. Mas é um dos evangelhos mais completos de todos que estão ali. E é engraçado, pra quem já assistiu aquela série The Chosen, a gente já falou dela aqui algumas vezes, tem as duas personagens, que é o Mateus e o João, que eles estão ali registrando, né, a história, o que está acontecendo, né? Tudo que é como tá se fosse as atas, né? Dos momentos ali. Até teve uma das cena. Pregações de Jesus. Tem uma cena, acho que é na 4ª temporada, que ele fala. O João vira e fala assim: ai, Mateus, que bom que tem mais alguém registrando aqui também tudo que Jesus tá falando, que depois a gente pode comparar aqui e a gente fazer as coisas. Eu falei, nossa, como que consegue levar a gente lá para aquele momento, né? De você imaginar como que era, né? Imagina tudo que aconteceu numa intensidade gigantesca, que foram 3 anos ali, né? Basicamente, do ministério mesmo, de Jesus. Né? Aproximadamente. E aquele registro todo. E Lucas não esteve nesse, né? Por exemplo. E aí ele volta fazendo toda uma investigação para levantar, falando com testemunhas que estavam lá na época. Mas isso já quase 50 anos depois de Cristo, no ano 50, né? 50 e daí um pouquinho mais pra frente, inclusive. E isso que você falou é muito legal, Max, da gente ter conhecimento, porque, por exemplo, o tripé da Igreja Católica, da fé católica, qual é? É a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério. Então, a Sagrada Escritura é nossa Bíblia. A tradição apostólica, o nome já diz, é toda a tradição que veio trazida ao longo da história através dos apóstolos. E não só escrita, e sim também tradição oral, ou seja, das coisas que eles falavam, tradição relacionada a relatos visuais, que é as chamadas testemunhas oculares, de pessoas que viram dos feitos que eles viram de Jesus, e que isso foi se compilando também para ser o tripé da nossa fé. Então a nossa igreja, a fé católica, ela considera muito isso. Por isso que muitas coisas que não estão literalmente escritas, por exemplo, na Bíblia, que fazem parte da nossa liturgia, elas vêm da tradição apostólica, que foi passando lá desde Pedro, que foi o primeiro papa, e assim sucessivamente, esses 2000 anos de história, até chegar, né, hoje no Papa atual, trazendo toda essa bagagem litúrgica, cultural, de ritual, que faz parte da nossa fé. E o magistério, que é lá a cúpula, né, do Papa, dos bispos, que é o chamado o clero, né, a comunidade eclesial, que nos ajudam nessas interpretações. Então, é por isso que a gente entende que a tradição apostólica, daquilo que eles também viram, ouviram e presenciaram, juntamente com Jesus e com testemunhas ligadas a ele, que estão nos relatos. Um exemplo disso é o próprio Lucas, que é um evangelista muito importante também, escreveu um dos 4 evangelhos,
e ele não conviveu diretamente. Então, muito também do que ele relata e dos estudos dele era através dessas, digamos, entrevistas e da tradição apostólica que ele veio trazendo, principalmente através de Paulo, né? Que foi a pessoa com quem ele foi um pupilo ali de Paulo, um discípulo de Paulo. Marcos também não, né? Marcos também não. Veio um pouquinho depois. Mas a gente vai falar mais deles aí, quem sabe num outro momento. Voltando aqui a Paulo, Paulo escreveu o que são as chamadas epístolas, né? Ou as cartas, que são as cartas que formam a maior parte aqui, inclusive, dos livros do Grande Testamento. É um Grande Testamento, mas é o do Novo Testamento. Que eu o quis novo dizer, definitivo, né? Do Novo só um adendo, você sabe por quê? Epístola? Não. Porque o que é uma epístola, né? Os nomes que eu, particularmente, passei uma vida, desde a catequese, nunca soube por quê. Repetindo sem saber por quê. Só epístola, tão bonita essa palavra, mas não sabia o que era, né? O que significa uma epístola? Na teologia, tem uma distinção entre carta e epístola. Quando se trata de uma epístola, significa o quê? Que o conteúdo abordado ali naquele escrito, ele é mais profundo e mais teológico. Uma carta teria, digamos, entre aspas, uma linguagem mais simples e sem um conteúdo teológico, ou seja, de um aprofundamento sobre Deus, sobre o próprio Jesus, tão profunda, entendeu? Por isso que é uma epístola. Muito legal. E aí a gente são 13 epístolas ou 13 livros dentro do Novo Testamento, que é o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º a Tessalonicenses, 1º e 2º a Timóteo, Tito e Filemon, que são as cartas aí de Paulo. Tem algumas que a gente já falou na semana passada, como Hebreus, que antes se dizia que era de Paulo, mas conforme a ciência aí dos estudos, historiadores, arqueologia e tudo mais foram vendo, e não se dá mais a autoria dessa carta a Paulo pelas condições, enfim, do que tem lá. Hoje eu queria trazer aqui pra gente começar a falar, ainda falando de Paulo, mas no olhar da primeira carta que tá na cronologia, aqui na ordem, né, da Bíblia, que é a carta aos Romanos. Quando eu fui pesquisar um pouco mais para entender, disse que essa carta é como se fosse a obra-prima teológica, não é? Vamos lembrar do contexto histórico que a gente tá ali. Então, nós estamos falando aí mais ou menos do ano 55, 57 depois de Cristo, ou seja, Cristo ele foi crucificado com 33, nós estamos falando de 24 anos aí depois da crucificação de Cristo. Isso. Já, né? Então é um bom tempo depois. Mas a gente tem que se colocar no contexto histórico. A informação lá não rodava na velocidade que a gente tem hoje. Definitivamente não rodava na velocidade que a gente tem hoje. Então, 25 anos, vamos colocar assim para arredondar, de acontecimentos, não era tão difundido como, imagina hoje, né? 25 anos atrás, quanta coisa assim no mundo totalmente globalizado aconteceu. Não é a mesma coisa que era naquela época. É importante que, eu sei que é meio óbvio falar isso, mas precisa ser dito para que a gente entenda o contexto histórico do que a gente está falando aqui. Então Paulo, nesse tempo, ele ainda não tinha ido a Roma. A gente vai descobrir depois que ele só vai preso para lá, né? Mais tarde. Mas ele ainda não tinha ido a Roma e estava num momento de uma transição. Então, Jesus havia sido crucificado, ressuscitou, o evangelho começou a ser divulgado, Roma começa a ver isso como algo perigosíssimo para o Império Romano, né? Onde algo podia gerar uma confusão ali e fazer com que Roma se perdesse no Império, e começa a ir atrás dessas pessoas, inclusive com a ajuda de judeus, daquela parte dos judeus que não viam Jesus como o Messias e o queriam, realmente não queria que essa palavra fosse divulgada. Então esse é o cenário como um todo. E aí essa carta especificamente é uma carta que Paulo envia para uma igreja que é chamada igreja mista,
lá em Roma, que é uma igreja feita, né, formada ali na época por judeus que viam Jesus como Messias, que começam a partir então a serem chamados de cristãos, e gentios convertidos. Gentios, o que eram gentios mesmo, Camila? Eram todas as outras pessoas que cultuavam outros deuses, tinham outras crenças, que se converteram ao cristianismo. Exato. Então, esses eram chamados gentios. Os gentios em algum momento, a gente até considera o judeu convertido como um gentio também, porque ele não cria no Cristo e agora ele passa a crer. Os gentios, na época, eles chamavam de gentios aquelas pessoas que não eram judias, né? Basicamente, resumo, era isso. Então, ele falava... E não acreditavam no Deus único, Isso. Aí tinham outras crenças e tudo mais, também pagãos, né? Junto ali e tudo mais. Então, essa carta, se a gente for pegar... Ela é uma carta que ela é até relativamente curta, como a maioria das cartas aqui, não tem nenhuma que é assim tão, né, mas relativamente curta. Mas ela é uma carta que ela vem para dar base do que é o Evangelho de Cristo, né? Do que é o que é ser cristão, o que Jesus falava. Então ele vem e dá meio que uma explicação do beabá, sem contar muita história, né? Quando você vai nos evangelhos, a gente tem todas, obviamente, esses ensinamentos, porque ali é Cristo falando, mas num contexto histórico que exige uma interpretação. Então, a não ser em falas específicas, como no Sermão da Montanha, que Jesus está diretamente falando ali, na maioria dos evangelhos você vê o contexto histórico e você tira uma interpretação daquilo que aconteceu. Então, Jesus foi lá e curou o cego na frente da sinagoga. Então aquilo tem uma explicação e um contexto que a gente precisa conhecer o contexto histórico para fazer a interpretação. Aqui nas cartas, aí é uma visão minha só. Eu vejo como algo um pouco mais direto. Ele vem, já fala e explica como está funcionando. Então, para pegar um exemplo, né? Eu vou pegar um versículo aqui, eu tô com a minha Bíblia aberta. Versículo, ali no primeiro capítulo, versículo 16, né? Na minha Bíblia aqui, na versão pastoral, ele tá lá como tema geral. E aí ele já começa falando assim, ó. Não me envergonho do evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura, o justo vive pela fé. E continua. A condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graça. Pelo contrário, perderam-se em raciocínio vazios e sua mente ficou obscurecida. Aí, continua aqui, mas o que eu quero dizer? Ele tem uma mensagem mais direta. Então, assim, eu não me envergonho do evangelho, e o evangelho é para todo mundo. Não importa, primeiro é pro judeu, que é o povo escolhido, mas não importa, é para todo mundo. Então, inclusive o grego, porque ele estava falando de uma igreja mista, onde havia, na época, inclusive, muitos gregos ali naquela região. Depois, quando você vai estudar um pouco mais sobre filosofia, há indícios que Paulo passou, inclusive, por essas regiões e teve contato com alguns dos filósofos lá do passado que a gente aprende hoje, né? Estuda, exatamente. Então legal. Tudo ali meio que se comunica, não é? E inclusive, se você pega ali, por exemplo, no capítulo 12, eu vou adiantar aqui um pouquinho, ele vem e dá como se fosse um manual do que é a vida cristã, não é? Então ele começa ali, por exemplo, falando o culto autêntico. Só vou ler para dar aqui o entendimento do que eu quero dizer. O culto autêntico, capítulo 12. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Por que ele fala isso? Porque na época havia-se o hábito, né? Na verdade não é nem o hábito, mas a cultura dentro da fé judaica de oferecer sacrifício, né? Então, inclusive no templo tinha lá os carneirinhos, os bodes lá, cabrito, né? Para vender para ser oferecido em sacrifício. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se emoldem às estruturas desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele e o que é perfeito. E ele continua explicando o que é você ser cristão, ou o que é você viver uma vida cristã em alguns aspectos que, para quem ele estava escrevendo, são os aspectos cruciais da época. E essa é a carta que a gente pega, por exemplo, hoje a igreja, inclusive dentro do contexto histórico, depois a gente entende que Roma, até por uma questão política também, resolve trazer a igreja para junto, né? E inclusive quer batizar a igreja para dizer que Roma é, porque ela entende que é uma coisa... Ela quer tornar como religião oficial, mas isso aí cultura. Já tá lá em 300, isso, lá pra frente. Mas por que eu quero dizer isso? Que a semente começa aqui, né? A semente desse movimento, obviamente que é Jesus, mas a provocação, e eu quero trazer a importância de Paulo nesse contexto da gente entender, né? Às vezes a pessoa dá o nome pro filho de Paulo, mas não sabe nem o que significa, de onde vem, né? Qual que é a origem desse nome. E olha como é uma pessoa que ela é uma pessoa chave e dentro da difusão, né? Da divulgação da palavra de Deus para o que a gente conhece hoje. Então a igreja hoje é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, porque lá atrás, obviamente que Jesus é a peça central disso, né? O Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isso, mas essas pessoas movidas por Deus foram pessoas chaves nesse contexto histórico para fazer essa movimentação. E que começa muito essa explicação básica na carta de Romanos. Por isso que eu queria trazer essa primeira carta para a gente começar falando dela aqui. E ela tem uma estrutura que é uma estrutura que a gente vai observar em todas as cartas de Paulo, ou muito parecidas. Ela começa ali saudando, né? Então ela é muito legal, porque isso mostra, assim, justamente o teor que era uma carta. Sim, né? O respeito abordado, inclusive, isso. Para tratar uma outra comunidade. Exatamente. E aí a gente vai falar mais sobre isso logo aqui depois do nosso intervalinho. Vamos fazer o nosso intervalinho aqui então, o show do intervalo aqui. E aí a gente já volta para dar continuidade nessa conversa aqui sobre a Carta aos Romanos. Voltamos já aqui no Fé e Sintonia, na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Até. Buenas, estamos de volta aqui no Fé em Sintonia e hoje nós estamos aqui falando de Paulo, né? Estamos aqui no segundo episódio de Paulo e falando um pouco sobre a sua primeira carta aqui na ordem do Novo Testamento, que é a Carta aos Romanos. Camila, na sua visão, pelo que você tem estudado, o que essas, como é que é o nome mesmo? Epístola de Paulo, o que ela afeta hoje a nossa vida cristã? Quando eu vou pensar, eu como um cristão, como um católico hoje, o que esse texto tão antigo, né, que Paulo escreveu naquele contexto que a gente falou no bloco anterior, que é totalmente diferente do mundo de hoje, o que isso me agrega hoje como cristão? Além do registro histórico. Muita semelhança com o que é a nossa sociedade hoje. Na verdade, se nós formos observar, assim, todo o contexto de tudo que é escrito na Bíblia, não só aqui nas cartas de Paulo, mas como em todos os outros livros, na verdade, tudo isso é muito atual. Porque quando a gente olha, por exemplo, quando ele escreve, né, essa epístola para Roma,
uma coisa que é muito curiosa, porque Roma já era um grande império, né? Sim. Eles eram muito poderosos, e só que não se sabe ao certo como já existia uma comunidade cristã lá muito grande. Antes dessas cartas, antes da figura do Paulo. Então, não é que a comunidade cristã começou em Roma a partir da pessoa de Paulo, como aconteceu em algumas outras cidades, que a gente vai ver, né, em outros programas. Mas em Roma, já existia uma enorme comunidade cristã que não se sabe exatamente como se deu. Então, se a gente olhar o que era Roma naquela época, uma cidade muito grande, muito poderosa, porém com uma predominância pagã muito grande. Isso a gente tem hoje tranquilamente, né, no nosso convívio aqui na nossa região, enfim, no nosso país, no mundo. E muita promiscuidade, né? Também faz parte isso da nossa vida hoje. E você comentou, né, que tinha ali do lado os gentios, do lado os judeus, e o que acontecia? Existia muita divisão entre eles porque um se achava melhor que o outro. Um sempre achava que o outro era pior do que eu. Então nós aqui somos melhores, nós judeus somos melhores que os gentios. E os gentios não, nós gentios somos melhores que os pagãos, que os judeus. E aí o que acontece? Paulo chega justamente para acordar essas pessoas e combater esse tipo de pensamento. Uma das frases que você falou no primeiro trecho que você leu é sobre alguma coisa de mente. Você pode repetir, por favor? Que fala sobre a mente. Foi no primeiro trecho. Deixa eu conhecer a verdade de Deus, foi manifestado ao homem. Será que é aqui? Através deles ou os homens, portanto, não tem... Aqui, acho que é isso aqui. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque embora conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. Exatamente. Aí ele só... que tem uma quantidade que eu não li, né? Mas ele fala assim: pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. É exatamente o que ele está querendo dizer. Olha, presta atenção, né? Aqui nas minhas palavras agora, né? Presta atenção, vocês estão fazendo tudo errado. Esse pensamento, ele tá errado. Então, a ideia dele vem para combater todo esse pensamento e dizer que, no final das contas, todos somos pecadores. Então, não tem o melhor ou pior. E isso acontece na nossa sociedade hoje. Inclusive, ele fala exatamente isso. No capítulo, quer ver só? No capítulo 3, se eu não me engano, 3 versículo 9. Ele fala então aqui, ó. Então, nós judeus somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. E aí ele faz uma leitura do texto da Escritura aqui, que é maior. Exato, então ele traz esse choque de realidade para aquela época, que é o mesmo choque de realidade que ele traz pra gente hoje. E isso nós fazemos, né, Max? Muito, né? Nós, como sociedade, a gente faz isso, inclusive, dentro da igreja, né? As divisões, as separações entre o meu ministério é melhor que o seu, o meu grupo é melhor que o seu, a minha paróquia é melhor que a sua. Então, Paulo chega para dizer, tá todo mundo errado, todo mundo é devedor, todo mundo é pecador. E as coisas não são por aí. Existe só um caminho, só uma verdade, e existe só uma vontade que é leve, perfeita e agradável. Né? Você falou no trecho aqui também isso. Que é o caminho a seguir Jesus. Ponto. Então, obviamente que tudo não foi fácil, né, gente? Tudo isso que aconteceu e todo esse trabalho dele em cima de muita dificuldade, né? Ele é uma pessoa que ele
ele vivenciou o processo da redenção, ele fala muito da redenção, ao mesmo tempo ele demonstra o quanto ele propriamente também sofreu muito com o pecado, e o quanto esse pecado impera, é presente ali naquele momento naquela comunidade. Então a semelhança, ela é total com o que a gente vive hoje. Lendo, se a gente pega para ler, até vou deixar como lição de casa. Se você não for ler a Carta aos Romanos inteira, que nem é tão comprida assim, quantos capítulos são? Ela vai olhando tem... aí. Se você não for ler... 15, olha, são pouquíssimos capítulos, 16. É rapidinho. A gente consegue ler 16 capítulos, mas obviamente não é para ler por ler, né? É para ler aprendendo, né? Estudando, entendendo que aquilo faz sentido para você. Se você não conseguir fazer isso... Vou deixar como lição de casa, pelo menos você ler completo o capítulo 12, que foi do qual você comentou. Porque é nesse capítulo, especialmente aqui da carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos entender sobre como a gente começa a conseguir mudar a nossa mente a partir do conhecimento sobre Deus. Então, o que Paulo traz muito para a comunidade não é vocês ficarem tirando suas próprias conclusões e definições e fazendo julgamentos. Precisa se conhecer verdadeiramente a verdade, né? Redundantemente falando, verdadeiramente a verdade, que é o próprio Cristo, para aí, então, você aprender como se assemelhar a esse Deus, como viver de maneira cristã. Então, assim, não tem como dizer que um texto como esse, que foi escrito muitos anos atrás, né, milênios atrás, não tenha um impacto real e direto na maneira como nós convivemos como sociedade hoje. Eu vejo como se fosse Deus é muito, né, perfeito. É como se fosse assim, Jesus veio, esteve e as pessoas começaram... Devem haver muitos evangelizadores que a gente nem sabe que essas pessoas passaram, que fundaram a igrejinha lá não sei aonde, que começaram a comunidade lá não sei aonde ao longo desses 2000 anos, absolutamente, com certeza deve haver isso, mas teve uma pessoa que foi colocada que é meio para padronizar o que é o certo e o que não é o certo. Exato. Né? Porque você imagina, naquela época, voltando, né, a gente tinha lá os judeus e tudo mais, e eu não vou lembrar o nome dos livros agora, mas tem a Torá e tem um outro livro que é o livro que é passado oralmente dentro da cultura judaica, né? Que é a cultura de onde vem Jesus. Mas então havia já esse hábito de se passar as coisas oralmente, né? O conhecimento passado de maneira oral. Mas isso, como Deus sabe de tudo, imagina, 2000 anos, se isso não fosse preservado junto com algo sólido, escrito, como é na cultura judaica também, que era, você tem os livros e tem a Torá oral junto. Como que seria isso hoje, né? Será que teria chegado a mensagem da mesma maneira que é a mensagem que Cristo deixou pra gente lá atrás? Né? Esse é um pensamento. E eu vejo Paulo, especialmente nessa carta, que é a primeira que a gente fala aqui, com um papel muito importante nisso, de dar a base do que é ser cristão, né? Então, dentro do mundo cheio de confusão, olha só, né? O mundo era cheio de confusão, né? Ainda bem que hoje não tem, né? Ainda bem que hoje não tem confusão nenhuma. Ainda bem que hoje não é confuso, né? Hoje é bem tranquilo, né? Ele vem e dá o beabá, ele dá a base. E aí eu dizia, antes da gente sair pro intervalo aqui, que é interessante que quando você começa a ler, e eu me lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, né, muitos anos atrás, eu não entendia por que ele ficava se apresentando ou falando, dando boas-vindas. Mas não é um texto aqui que Deus escreveu? Não é que a gente tem que ler? Né? E não é isso. Que na verdade é ele inspirado pelo Espírito Santo. Mas na minha falta de conhecimento total, não fazia sentido isso. E aí hoje eu entendo. Então ele começa, por exemplo, pensa, daí de novo, tudo que a gente vai estudar na Bíblia, a gente tem que se entender o contexto que aquilo foi escrito.
Então, por exemplo, porque senão eu começo a tirar interpretações do nada, né? Que é o que muitas pessoas fazem. Acha que Paulo sentou na sua mesa de escritório com seu computador, registrou tudo e imprimiu. Eu tenho que ter entendimento do contexto que ele estava. Então, olha só que interessante. Eu vou ler aqui o capítulo 1, né? Que ele começa, ele fala assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse evangelho se refere ao filho dele que, como homem, foi descendente de Davi e, segundo o Espírito Santo, foi constituído filho de Deus com poder através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de Jesus recebemos a graça de ser apóstolo a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então ele começa se apresentando, porque muitas daquelas pessoas não tinham nem ideia de quem era Paulo. Não fazia ideia. Eles não conheciam, Paulo não conhecia essa comunidade. Sabia-se da existência dela, mas não conheciam as pessoas que estavam ali. E aí, é uma coisa que é muito legal, e até depois você vê isso em outros livros aqui dele falando, que ele sempre começa dando graça às coisas, né? Então você vai perceber que em várias das cartas, eu não tenho certeza se em todas aqui, eu não vou falar em todas, mas em várias das cartas ele sempre começa assim. E aqui não é diferente, né? Então ele fala: antes de tudo, dou graça ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo e meu espírito anunciando... Deus, a quem sirvo e meu espírito anunciando o evangelho do seu Filho, é testemunha de que sem cessar me lembro de vocês, e nas minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los a fim de lhes comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como em outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também para vocês que estão em Roma. Cara, é muito forte, né? Forte, bonito, né? Você imagina... Nossa, vai alimentando nossa fé e a gente consegue sentir a fé dele pela palavra. Olha que incrível. E aí você vê como a gente às vezes é panguão, né? A gente é muito bumbum mole. Não é? Porque se você se coloca na posição dessa pessoa, né? Ele fala que eu estou impedido de ir. Por quê? Porque ele estava sendo procurado, perseguido, queriam a cabeça dele. Muitas das razões das viagens deles foi justamente para se movimentar, para que não fosse capturado e tudo mais. A coragem, né, a audácia. Então a gente consegue identificar realmente, inclusive, como um homem escolhido por Deus. Imagina fazer tudo isso que ele fez nessa época, com os recursos daquele tempo, que eram... Eu acho que a gente não consegue nem imaginar, sabia? É difícil de imaginar. A gente pensa assim, mas não é nada nem perto do que nenhum de nós aqui, pelo menos de muitas gerações atrás da nossa, inclusive, não tem ideia. Mas é por isso... mais dificuldade na vida que tenha tido, por isso que eu chega a ser igual. Por isso que eu achei muito legal o The Chosen, por exemplo, a série, Os Escolhidos. Porque traz pra gente uma realidade que a gente não conhece. E às vezes a gente tem vício do que é. Então, por exemplo, tem uma cena lá que Jesus tá na sinagoga em Jerusalém. Como é que chama, gente? Ele tá no... Tem um nome, sinagoga. Meu Deus do céu. É sinagoga? No templo. No templo, lá em Jerusalém. E lá era um lugar super movimentado, gente de todo... Especialmente na época da Páscoa, que é a festa, enfim, que a gente já sabe a história. Mas aí tem uma cena que ele tá pregando no meio do templo, e tem algumas pessoas ali assistindo ele, e aí muitos os judeus do Sinédrio lá, né, como é que era o nome deles mesmo? Os fariseus passavam, os mestres da lei.
e não sabiam, e não viam Jesus. Daí eu falei assim na minha cabeça, mas como que ele não sabe que é Jesus aquele, né? Tá óbvio, ele não viu a cara dele? Não, ele não viu, ele não tem a menor ideia de como que é a face. Fisicamente a pessoa, não tinha né? o Google que ele botava lá, quem é Jesus Cristo, não e aparecia a foto da que pessoa. aparecia procurados em Roma. Exato. Né? Então até nessa cena, é uma das primeiras cenas que os fariseus ameaçam apedrejar Jesus ali no meio, e aí o cara fala... Não, mas ele bate com as descrições que foram faladas no Sinédrio. Então, assim, tem uma descrição e aí você cria na sua cabeça a imagem baseada naquela descrição. E boa sorte pra você achar essa pessoa aí no meio daquela multidão, Essa era a realidade daquele Jesus mundo era da época. Desse que tava na multidão. Então, hoje a gente assiste, sabe, da história, a gente... fala, nossa, Jesus, onde ele chegava, todo mundo sabia que era ele. Não sabia, não. Exato. Quando ele tava lá, Nazaré, saiu de Nazaré, Jerusalém, Cafarnaum e tantas outras, né, cidades pelas quais ele passou... Gente, ele chegava, ele era uma pessoa igual a outra qualquer. Porque as pessoas não sabiam que era ele, né? Que era o que estava acontecendo depois. Ficava sabendo ali, começava a seguir pelos milagres, pelos aprendizados que ele transmitia e tudo mais. Mas é muito curioso de ver isso, porque Paulo foi essa pessoa, e lembrando que aqui essa carta, Paulo não estava lá em Roma. Não, por ele isso estava em que, Coríntio, gente, que são cartas, que são epístolas, porque são mensagens escritas que ele enviava para esses locais quando ele ainda não tinha chegado lá ou quando ele ainda não pôde estar pessoalmente naquele lugar. E aí lá em cada lugar pelo qual ele passou, ele deixava ali os seus discípulos, né, os seus aprendizes, para continuar difundindo o evangelho e o cristianismo ali naquele espaço. E a nossa cultura mundial, ocidental especialmente hoje, deve muito a esses registros, né? São base da gente. Então, do que a gente faz hoje. Nosso tempo tá chegando ao fim aqui, daria pra ficar falando mais 1 hora aqui, né? No contexto, a gente começa, a lei vai esquentando, começa a vir as coisas, né? A falar. Nossa, mas teria muito mais coisa pra falar da Carta aos Romanos, mas né? teremos ainda mais oportunidades, essa série não acaba aqui, teremos aí outros mais episódios da série de Paulo. Pra gente seguir aqui o nosso roteirinho do programa e acabar com uma mensagem aqui de Viva Feliz, do Padre João Clima, que fala um número aí, Camila, de 1 a 100. 27. 27. 27. Deus nos amou primeiro. A maior prova de que amamos a Deus é fazer sua vontade ou, em outras palavras, observar seus mandamentos. Deus nos deixou 10 mandamentos para que, observando-os, sejamos felizes e nossa sociedade seja bem organizada. Observar os mandamentos divinos é uma necessidade. Quando pegamos caminhos errados, sofremos muito. Todos os sofrimentos do mundo são consequências dos erros humanos. Se todos os homens e mulheres observassem os mandamentos de Deus, o mundo seria lindíssimo e muito feliz. Não é? Isso aí, vamos não tem nem contestação, aprender, inclusive, né? Com Paulo. E, minha última mensagem aqui pra você hoje. Leia a Carta aos Romanos. Leia assim, não leia, tira da sua cabeça, é difícil, a Bíblia não entende. Leia como se fosse Paulo conversando com você, porque o intuito da carta é realmente esse, ele está se comunicando com a outra pessoa. Pensa que ele está se comunicando com você e vai identificando ali o seu próprio processo de mudança interna, de evolução espiritual através dessa palavra sagrada. Muito bem, e assim a gente fecha o nosso programa aqui de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, seja na rádio, ao vivo. Se você está aqui nesse sabadão com a gente ao vivo, um bom final de sábado, um ótimo domingo. Se você está ouvindo na reprise, um ótimo almoço aí agora com a família. E se você está ouvindo isso aí através das plataformas em algum momento futuro, bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilha esse conteúdo. Compartilha com a família. E na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui em mais um programa Fé em Sintonia. Valeu, Jéssica, pela parceria. Obrigado, Camila. Obrigado. Nos falamos na semana que vem. Estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia, na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Novamente responderá.